Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para explicar para vocês sobre o novo tempo verbal que vocês estudarão, que é o pretérito perfeito composto. Está na página 107 do livro 2. Gente, quando se fala em pretérito, mesmo no espanhol, tem o mesmo significado que o português, é passado, tá? Então, vocês estudarão o pretérito perfeito e logo em seguida o pretérito indefinido. Qual que é a diferença de uso de um e de outro? No pretérito perfeito, é um passado mais perto. Hoje, essa semana, esse mês, já, nunca. São expressões temporais utilizadas para o pretérito perfeito. Como se dá o pretérito perfeito? O pretérito perfeito, ele se dá com o verbo haver no presente do indicativo e o particípio passado. Então, vamos relembrar aqui o verbo haver no presente do indicativo. Então, yo he, tu has, ella, usted ha. Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos, ellas, ustedes han. Então, para ser o pretérito perfeito, eu tenho que conjugar o verbo haver e vejam como os verbos no infinitivo se tornam no particípio passado. Então, todas as vezes que eu tenho um verbo terminado em ar, o final dele no particípio será ado. Todas as vezes que eu tenho um verbo no infinitivo terminados em er, o final será ido. E todas as vezes que eu também tiver um verbo terminado em ir, eu também tenho a mesma desinência de que quando ele termina com er, tá bom? Então, como se forma? Como eu escrevo uma frase? Por exemplo, oi he estudiado para la prueba. Então, percebam que eu usei uma expressão de tempo, hoy, que é hoje, e usei o tempo verbal pretérito perfeito. Eu usei o verbo haver, porque eu usei na pessoa de yo, e o particípio passado. Estudiar termina com ar. Então, eu vou transformar no particípio passado estudiado. Outro exemplo. Hemos salido tarde essa semana. Então, percebam que eu usei hemos porque eu me refiro a nosotros. E salido, que eu transformei o verbo salir no particípio. Lembrando, todas as vezes que eu tenho um verbo no infinitivo ir, o particípio dele será salido. Então, eu só tenho o pretérito perfeito quando eu tenho o verbo auxiliar haber, que é conjugado no presente do indicativo, e o verbo no particípio passado. Quando o verbo infinitivo termina em ar, o particípio passado será ado, a desinência. Quando termina com er, ir, será ido, tá bom? Então, prestem bastante atenção, porque o verbo no particípio passado, ele será sempre o mesmo, tanto se o pronome for singular ou se o pronome for no plural. Então, se eu falo ellos han estudiado para la prueba. Yo he estudiado para la prueba. Perceba que o particípio, ele não muda. O que vai mudar é somente o verbo haver, dependendo do pronome a que ele se refere, tá bom? Então, por exemplo, Ana e Raquel han salido temprano del trabajo hoy. Tá? É a mesma coisa em português. Eles haviam estado com ela anteriormente. Eu já havia comido quando eles chegaram, tá bom? Então, sempre tem o verbo auxiliar
e o verbo principal. No caso, em espanhol, o verbo haber, no presente do indicativo, e o particípio passado. Daí vocês têm que prestar bastante atenção na página 107, porque essa desinência do particípio passado são com os verbos regulares. Aí vocês verão que tem uma tabelinha ali verdinha. Dentro dessa tabelinha verdinha, tem alguns verbos que são irregulares, que não seguem essa terminação do particípio passado, tá? Então, por exemplo, você vai usar o verbo poner no particípio passado. Não é porque ele termina em er que ele vai ser ponido, não, porque ele é irregular, ele vai ficar puesto. Escrever, não é escribido, é escrito, como em português mesmo eu falo. Eu havia escrito a carta para ele. Então, em espanhol, eu he escrito la carta essa semana. Então, vocês precisam prestar bastante atenção quando vocês fizerem os exercícios, para vocês também consultarem ali a tabelinha dos verbos irregulares dentro do particípio passado. Aqui, o verbo haver será a mesma coisa, com os regulares e com os irregulares, tá bom, gente? Então, prestem atenção na tabelinha dos verbos irregulares dentro do particípio passado, tá bom?